bom dia, queridos e amados irmãos. Hoje, sexta-feira, mais um maná, Gálatas 5:25, é um mandamento, né, que Paulo transmite para nós em Gálatas. Se andemos no Espírito, devemos viver no Espírito, ou seja, no Espírito Santo. Andar e viver no Espírito Santo. O nosso andar, o nosso viver no Senhor é uma ordenança, é um mandamento. E mandamento não é brincadeira, queridos. Nós temos visto aí, nestes dias, fazer mais alguns manás sobre o Espírito Santo, a preciosidade do Espírito Santo, queridos. A preciosidade do Espírito Santo. Muitas vezes a gente vive a nossa vida sem dar atenção, sem atentar para aquilo que Ele é, a grandeza que Ele é. E Ele está aqui para cumprir uma missão. Né? Ele está aqui para cumprir uma missão. Cumprir um chamado, dentro de uma ordem de Deus. Como Jesus veio, cumpriu uma missão, seu ministério. E assim o Espírito Santo, ele foi enviado por Jesus para cumprir o ministério da consolação. Da consolação. E de convencer as pessoas, o mundo, do pecado, do juízo e da justiça. É o papel do Espírito Santo. De estar nos acompanhando, nos orientando, nos instruindo, nos dando a direção. Né? O viver cristão deve ser de acordo com a vontade de Deus, no Espírito Santo. O nosso viver aqui na Terra, o nosso viver cristão deve ser de acordo com a vontade de Deus no Espírito Santo. Assim também deve ser o comportamento nosso na nossa fala, nossos pensamentos, nossas atitudes. Que pensamento leva a atitude, querido. Pensamento leva a atitude, pensamento leva a gente a falar, pensamento leva a gente a ter ações que muitas vezes não estão de acordo com a vontade de Deus. O nosso viver aqui na Terra tem que estar em sintonia com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Nessa ministração que eu estou fazendo maná aqui, eu sempre busquei o Espírito Santo, mas nessa ministração que eu estou fazendo detalhada sobre o Espírito Santo, tem me levado a fazer uma análise da minha vida, de alguns comportamentos, de algumas atitudes que o Espírito Santo tem me incomodado a uma mudança, me levado a uma mudança. E se não acontecer isso, queridos, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Não é em Deus, não é no Espírito Santo, é em nós. É em nós. Muitas coisas em nós, muitas vezes a gente precisa mergulhar profundamente, ver o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado. O que precisa ser moldado de acordo com a vontade do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Pois ele é quem nos guia. O Espírito Santo é que nos guia. É que livra nossos passos das ciladas malignas do inferno. É o Espírito Santo que nos leva a viver uma vida centralizada em Cristo. E a ter uma vida, uma luta interior contra o pecado. Contra o pecado, buscando uma vida de arrependimento. E realizando as obras do Espírito. Realizando as obras do Espírito, que é o amor, a benignidade, a paciência,
tá? Aí por diante, as obras do Espírito. Ele nos leva a fazer isso. É importante, queridos irmãos e irmãs, a gente fazer uma reflexão da nossa vida. Como tem sido a minha vida? Como tem sido o meu comportamento no trabalho, na faculdade, no colégio, na vida social, como empresário, como funcionário, como pastor, como membro? Fazer uma análise da minha vida, se ela verdadeiramente está de acordo com a vontade de Deus, em sintonia com a vontade de Deus. Que muitas vezes, amados irmãos, a gente está patinando e fala assim, mas Deus, você não está vendo? Deus, Cristo, Deus, aquilo. Mas como é que está a minha atitude? Como é que eu estou vivendo a minha vida? E o que significa viver no Espírito? É permitir que Ele dirija nossa vida, a nosso caminhar, o nosso viver, tá certo? Permitindo que Ele nos influencia através da nossa liberdade a nós fazermos a vontade de Deus, a fazermos aquilo que é do coração do Pai, despojando da velha vida, despojando-nos da velha vida. E deixando ser conduzido por Ele. Que ele aí vem aquela frase que Jesus falou assim, vocês querem ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. É o negar-se assim para que o Espírito Santo possa agir. Se eu não me negar, o Espírito Santo não vai agir. Ele não é bandido, ele não vai meter os pés, arrebentar e fazer, não. Ele me respeita. Se entristece, como nós já vimos, se entristece, mas me respeita. Olha que Deus, querido. Olha que Deus tremendo, maravilhoso. As ações decisivas guiadas pelo Espírito Santo não é apenas acreditar. Não, a fé não é só acreditar. A fé não é só crer. A fé vai muito mais, tá certo? A fé é agir de acordo com os ensinamentos que se manifesta a vontade de Deus na nossa vida. No dia a dia, não é uma vez ou outra, é no dia a dia. De forma com que seja espessa, conforme seja a nossa fala, nosso agir, diante do Espírito Santo. Eu vi uma postagem hoje de uma irmã, não conheço ela, eu vi a postagem. Uma jovem senhora ainda, viúva, que ela falou algo profundo da vida dela com Deus, do relacionamento dela com Deus e com o Espírito Santo. Buscando viver uma vida de santidade. Querido, vou dizer uma coisa para vocês. Para mim, como homem, é difícil. Imagine uma mulher jovem, 52 anos, bonita, atraente, viver uma vida centralizada em Cristo. É renúncia, querido. O que nos leva a isso é renúncia. Renúncia da prática da carne, do desejo da carne. Agora, eu vou dizer para vocês, é fácil? Não é fácil. Não é fácil. É uma guerra interior. É uma guerra interior que a gente enfrenta todos os dias. Tá certo? Passou? Não, é guerra, querido. Não é brincadeira, não. É uma batalha, a carne e o espírito. É uma guerra. Guerra interior. As obras da carne são mortificadas por desejos pecaminosos, enquanto o Espírito produz fruto com amor, alegria, paz, domínio próprio.
domínio próprio. A obra da carne, que ele nos leva a fazer coisas terríveis, não é? A obra da carne, agora, o Espírito nos leva a ter autodomínio, autocontrole. Controle o quê? Do nosso pensamento, nossa fala, chama nossa mente cativa a obediência a Cristo Jesus, derrubando todo raciocínio altivez que levante contra o conhecimento de Deus. Tá certo? Já viver no Espírito. Crucificar a carne, querido. Aqui em Gálatas mesmo, 5, 24, a crucificar a carne. Com decisão de fazer a vontade de Deus. Tá? Os que crucificam a carne e suas concupiscências, deixando as obras do Espírito Santo, fazer a mudança em nós, através desse relacionamento. Quando eu sacrifico a minha carne, eu crucifico a minha carne, eu permito o Espírito Santo a fazer uma obra na minha vida, uma transformação na minha vida, uma mudança por completo na minha vida. Eu não preciso mais ficar me degradando, porque aí eu vou estar na vontade perfeita dele. E a diferença, querido, entre falar e viver, tem muita diferença. Falar, eu posso falar muita coisa. Agora, viver é uma renúncia. Viver é uma renúncia dia após dia. Dia após dia. Uma renúncia. Para viver contra a obra da carne, para viver a vontade de Deus no Espírito Santo. Então, exatamente isso que Paulo falou aqui em Gálatas 5, 25, que o nosso viver e o nosso agir tem que estar de acordo com a vontade de Deus no Espírito Santo. É o momento, amados irmãos, de uma reflexão profunda. Uma reflexão, como eu tenho falado desde o início deste ano, de fazer uma faxina interior, para que o Espírito Santo possa encontrar espaço para ele agir, transformar e reedificar o altar destruído. Lembrando, amanhã é Santo Sábado do Senhor. Então, momento da gente consagrar verdadeiramente ao Senhor. Um bom dia a todos.